Olá, são 10 horas e 43 minutos. Agora nós recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia Marcos Marinho, que é professor da PUC de Goiás, pesquisador na área de comunicação política, e vai nos ajudar a entender um pouco como é que foram as eleições nas redes sociais, como é que elas influenciaram as eleições de 2018. Bom, começamos vendo um VTzinho falando da eleição do Brasil, que ela repercutiu no mundo inteiro. Os jornais internacionais destacaram principalmente o desempenho de Jair Bolsonaro no primeiro turno. O jornal El País da Espanha destaca que o candidato de direita Jair Bolsonaro conseguiu uma grande vitória no primeiro turno. A mesma linha é seguida pela manchete do Guardian, da Inglaterra. Na Itália, o Corriere della Sera aponta que a extrema-direita larga na frente na corrida presidencial. O New York Times dos Estados Unidos compara Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump e diz que a expressiva votação do candidato do PSL mostra um ressentimento da população com a classe política. O Washington Post, também americano, afirma que a vitória preliminar de Bolsonaro ilustra o avanço de candidatos populistas de direita na América Latina. O Le Monde da França chama Bolsonaro de um nostálgico da ditadura militar e diz que o resultado dele no primeiro turno superou todas as projeções dos institutos de pesquisa. O alemão Spiegel lembra comentários racistas e sexistas do candidato do PSL, ao dizer que Bolsonaro sai na frente na disputa para presidente. O argentino El Clarín estampa que Bolsonaro conseguiu 20 pontos de vantagem, mas que haverá segundo turno contra Fernando Haddad do PT. O diário argentino ainda destaca que o Partido dos Trabalhadores sofreu um novo golpe nas eleições com a derrota da ex-presidente Dilma Rousseff na corrida para o Senado. Bom, para me ajudar a falar sobre essa repercussão internacional da eleição no Brasil, está aqui, continua conosco no estúdio, Andréa Zaguri, e agora a nossa especialista em mídias sociais, que é a Priscila Cunha, sabe tudo de rede social. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre como é que as redes sociais influenciaram essas eleições. Mas primeiro, vamos ver essa repercussão internacional, né? Vamos só mostrar aqui, só aproveitar antes da gente entrar na fala, Jair Bolsonaro 46%, Fernando Haddad 29%, aqui no telão foram os resultados aí desse primeiro turno. Então, a gente percebe, e até pela repercussão que a gente obteve agora da mídia internacional, que já vem falando há algum tempo sobre esse levante extremista que está acontecendo no Brasil, que a consolidação hoje de pautas morais, pautando de fato todo o contexto eleitoral, ela ultrapassou em muito qualquer perspectiva de viés propositivo. As propostas que muita gente durante os debates questionavam, né? Ah, mas ninguém fala de proposta, ninguém está apresentando proposta. De fato, não foram relevantes as propostas. Só o viés ideológico. Exatamente. Que prevaleceu. Na verdade, a pauta moral. É aquela pauta assim, a minha fé, a minha crença, o que eu não aceito, aquele discurso que eu acho é completamente contrário ao que eu acredito. Ou seja, você sai da esfera do debate político, e debate político da concepção de equalização de desejos, de expectativas, porque o mundo não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo, então a política está aí para isso, para equalizar essas diferenças, e parte para um contexto onde eu não admito esse comportamento, eu não admito essa crença, que leva a gente para um cenário complicado, porque os países que adotaram essa perspectiva moralista, dominando o debate, o embate político, hoje são fundamentalistas, são extremistas, A gente tem o exemplo do Irã, que teve uma revolução islâmica que mudou a cara do país e transformou o país numa teocracia que hoje está em guerra o tempo todo. E Marinho, como é que explica esse fenômeno aí, a marca Bolsonaro by PSL? Isso vem dessa onda conservadora que tomou conta do mundo ou nós temos um fenômeno particular aqui no Brasil? Então, eu até tuitei sobre isso, né? A gente tem hoje uma grife Bolsonaro by PSL que foi usada amplamente em todo o país. Tanto é que os candidatos que se colaram no Bolsonaro já nos últimos tempos conseguiram se eleger. Sim. E é interessante a gente perceber, Priscila, que hoje, o nome Bolsonaro, né, a marca Bolsonaro, o que ela representa, ela vai muito além do candidato Bolsonaro. Né? Essa perspectiva conservadora, militarista, com discurso muito arrojado, com discurso que não abre espaço para muito diálogo, na minha perspectiva, não surgiu com Bolsonaro, mas foi sabiamente verbalizado por ele. Então, diferente dos outros candidatos que criaram os seus discursos, as suas perspectivas e tentaram convencer o público de que eram boas, Bolsonaro foi lá, ouviu um discurso que estava embaixo do pano, embaixo do tapete, que muita gente não tinha coragem de externalizar e deu voz a isso. Ele deu voz aos ressentidos, a gente pode dizer dessa forma. E a hora que ele faz isso, ele começa a legitimar comportamentos e discursos que até então a gente não via tão
indiscriminadamente pela sociedade. Isso vai se amplificando, vai sendo cooptado por esse tipo de público, e esse tipo de público se apropria da campanha de Bolsonaro. Então, na minha leitura, a campanha de Bolsonaro foi muito mais uma campanha cooptada por uma militância que precisava de um ícone, de um totem, para levar adiante as suas crenças. E Bolsonaro veio na hora certa para isso. Mas, por exemplo, nesse caso que a gente coloca aí essa militância e esse conservadorismo colocado um pouco na extrema-direita, a impressão que se tinha, pelo menos vindo de fora, é que isso seria uma minoria. E a votação que ele recebe mostra uma maioria, ou seja, esse tipo de comportamento, quer dizer, como é que eu posso dizer? Todo mundo pensa assim ou não? Ou ele acabou cooptando e conseguindo pessoas que não pensam assim, mas que viram nele uma alternativa, talvez? Foram convencidos de alguma forma. Né? Então, a gente tem que analisar todo o fenômeno político em várias camadas. Não é uma coisa só. A gente tem uma tendência a partir do binarismo, né? Ou é isso ou é aquilo. E não funciona assim em questões sociais em nenhum espectro. Então a gente tem várias variáveis que são condensadas no discurso Bolsonaro. E isso vai sendo cooptado, às vezes, no pacote por algumas pessoas, ou então em fragmentos. Ah, ele defende tal coisa que eu também defendo. As outras que eu não defendo, você não ignora. me importa, eu ignoro. E ignoro muitas vezes discursos que são trabalhados e apresentados socialmente como racistas, misóginos. Mas se ele defende algo que para mim é importante, e como a política ela funciona em nível de valoração de opções, então eu tenho que valorar a partir daquilo que me é caro, bom, para mim aquilo ali paga o preço de votar no Bolsonaro. Então eu tenho pessoas que compram o pacote completo e tenho pessoas que compram partes desse pacote. Como foi criado nesse espectro oposto um sentimento antipetista muito poderoso, exatamente, você traz isso para o debate e isso vai amplificando essa aglutinação em torno do mito Bolsonaro. Isso se refletiu muito no Twitter hoje, tem várias pessoas já comentando esse embate de segundo turno, PSL e PT, e muita gente se justificando, né, justificando o voto em Bolsonaro justamente com esse argumento do antipetismo. Tem até um tweet que nós separamos, diretora, não sei se está tranquilo de colocar na tela, as pessoas comentam exatamente isso. Eu não votei o que muita gente não entende é que pessoas não votaram no Bolsonaro porque acreditavam no Bolsonaro, mas porque ele significava uma grande frente ao Partido dos Trabalhadores, que as pessoas têm essa ânsia de tirar do poder. E agora, hein, como é que fica então nesse segundo turno o comportamento de eleitores aí como esse que se pronunciou no Twitter? Então, vai ficar cada vez mais acirrado o processo. As pessoas vão se posicionar, eu acredito, nesse segundo turno. Mesmo os que votaram, por exemplo, no Ciro, que são pessoas que querem aí um equilíbrio, ou estão mais para o centro, a tendência, será que elas voltarem para o Bolsonaro, se voltarem? Bom, eu acredito que vai depender muito da maneira como a campanha do PT introduziu o debate. Ontem, na fala do Haddad, eu percebi ainda um pouco desconectado da realidade do contexto. Ele veio com um discurso, a gente vai apresentar propostas, a gente vai apresentar não sei o quê, um discurso de paz. Só que, será que é isso que o povo quer ouvir? Tá claro hoje que a penetração maior é do elemento mais virulento. É daquele que conquista por uma postura talvez mais belicosa, mais agressiva, que transparece a impressão falsa de que é quem resolve. A gente tem um pouco essa dinâmica equivocada de achar que é o... Quem fala mais alto é que manda e que no final resolve. É a pirotecnia que atrai, né? Não, às vezes não. A gente tem bons políticos que não são pirotécnicos e que são muito mais efetivos no espectro do debate político. E aí as pessoas estão comprando talvez uma imagem por conta de uma tendência, né, dessa virulência, essa pirotecnia, e que depois podem se decepcionar. No caso dos eleitores do Ciro, eu acredito que boa parte deve migrar para Haddad. Até porque agora, na minha perspectiva, o discurso vai ser muito claro, né? Não é como de um lado tem o antipetismo, agora vai ter o antifascismo, o anti-Bolsonaro. No Rio Grande do Norte, só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Norte, para presidente, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 41% e 30% no Rio Grande do Norte. No Ceará, do Ciro Gomes, ele está em primeiro e o Fernando Haddad em segundo, mas é só no Ceará. A gente andou
passeando aqui no primeiro bloco pelos outros estados, realmente Bolsonaro e Haddad estão liderando isoladamente. Inclusive, para esse público, o Nordeste salvou o Brasil da ameaça a Bolsonaro. Sim. De novo, nas redes sociais, aconteceu em 2014, repetiu agora uma certa afronta ao Nordeste, um preconceito com os nordestinos. Nós vemos isso bastante hoje no Twitter. Hoje, a hashtag bombando, é o dia do nordestino, o Brasil agradecendo aí o pessoal que é contra o Bolsonaro, aos votos que vieram. Quem é contra agradece o Nordeste, quem é a favor condena. Isso é muito surreal, né? Porque você pega, por exemplo, a gente teve uma polarização muito forte nesse aspecto em 2014, né, do pessoal do Sudeste recriminando o voto na Dilma, e agora esse ano a mesma coisa. E aí você vai pegar os eleitos em São Paulo. Quem são os eleitos em São Paulo? Tiririca, reeleito. Alexandre Frota, eleito. Alexandre Frota. Pois, então você pega aqui, você percebe que o crivo eleitoral não é um crivo racional, não é um crivo pautado por uma observação crítica a respeito do candidato em si, mas de um movimento, de uma representação que dentro desse contexto bolsonariano, vamos dizer assim, fez sentido para essas pessoas. Então um congresso talvez muito pior do que o passado. Essa eleição, você diria que é essa eleição das redes sociais? A gente pode já cravar essa frase? Eu tenho muita ressalva em falar isso. Por quê? Na minha perspectiva, rede social funciona para um determinado exercício, que é engajamento e mobilização. Há um diálogo de que a rede social, a internet vai suplantar a mídia tradicional. Eu não concordo com isso. A história já provou isso várias vezes. Então como é que você explica o Bolsonaro ter tanto pouco tempo de TV, ter o WhatsApp a serviço dele, ter as redes sociais e isso ter alavancado a campanha? De uma maneira muito simples. Bolsonaro não surgiu agora. Bolsonaro é uma figura mediatizada já há muito tempo e, independente dos poucos segundos do horário gratuito, ele foi o candidato mais exposto na mídia durante todo o processo por conta do atentado que sofreu. Então, o horário eleitoral gratuito ele tem um peso. A exposição midiática de longo prazo tem um peso muito maior. É uma figura consolidada perante o público dele, que teve reverberação em vários momentos nos últimos anos, que estava fazendo campanha desde 2014. A gente tem que considerar isso. Há um mito de que você joga na internet, a pessoa recebe e ela faz. Não funciona assim. Eu tenho vários canais na web que, se eu não fiz um trabalho prévio para criar audiência, eu acesso ninguém. A mídia tradicional me dá audiência consolidada, a web não. A web me é útil para entrar em contato, disseminar conteúdo, mas gerar engajamento, mobilização, motivar a militância, para que a militância reverbere organicamente. Porque a gente sabe também que nas redes sociais há os algoritmos que limitam o alcance. Então, se eu não tenho um trabalho de construção de público, de construção de militância, eu não reverbero na web. E isso é um aprendizado que os outros políticos que nos assistem agora têm que ter. Se você faz comunicação política só em eleição, a sua carreira vai encurtar muito. Eu falo isso para quem eu assessoro. Quem é candidato todo o tempo, a vida toda. Não existe só eleição. Você tem que ter um trabalho de manutenção da sua comunicação com o seu público constante. Antigamente você era limitado pelo acesso às redes tradicionais. Se eu tivesse acesso à televisão, se eu tivesse acesso ao rádio. Hoje você cria um canal no YouTube, comunica o tempo todo com o seu público e amplia o seu alcance. Então não há desculpa. Marina Silva é um exemplo clássico disso. Ela desaparece com o argumento de que não tem espaço e não usa as redes. Quem usa as redes vai eleito. Não soube aproveitar. Não, essas eleições colocaram em xeque a ideia de que o tempo de televisão é crucial para a campanha. Vamos ver. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, teve apenas 8 segundos na propaganda eleitoral gratuita, mas conseguiu conquistar mais de 49 milhões de eleitores, o que corresponde a 46% do total de votos válidos. Ciro Gomes também conseguiu um número expressivo de votos, 12% do total, mesmo com pouco tempo na TV. Os candidatos do PSDB e do MDB não conseguiram traduzir a maior participação na propaganda eleitoral em votos. Geraldo Alckmin teve 5 minutos e 32 segundos e apenas 4,76% do eleitorado. Henrique Meirelles teve 1 minuto e 55 segundos e só 1,20%. Entre os primeiros colocados, somente Fernando Haddad, do PT, apresentou certo equilíbrio entre seu tempo de TV, 2 minutos e 23 segundos, e sua quantidade de votos, cerca de 29%. Vamos fazer uma análise aí dessa questão, dessa coisa do tempo. A gente está falando bastante do Bolsonaro, mas vamos tentar falar um pouquinho dos outros. O que foi, por exemplo, o erro do Geraldo Alckmin, do Henrique Meirelles, que tinham um grande tempo de TV e não conseguiram traduzir esse voto? Foi a falta de
vamos dizer assim, juntar isso com o trabalho nas redes sociais? Foi o discurso errado na TV? Como é que você avalia? Então, primeiramente, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar o dado isolado, né? Só tempo de TV, porque só tempo de TV não quer dizer muita coisa de fato. A TV, inclusive, tem uma pesquisa, acho da época, recentemente, que mostrou que nessa eleição, a audiência do horário eleitoral gratuito foi maior do que na eleição do ano passado, de 2014. Foi maior? Foi maior. Então, assim, se olhar friamente, fica ruim, mas analisando no contexto, você percebe que tem um peso muito grande ainda. Agora, a comunicação que foi utilizada pelos candidatos, principalmente o Alckmin e o Meirelles, ela tem que ser observada também no contexto transmídia do processo. O que eles fizeram antes do pleito e o que eles fizeram dentro do pleito nos outros canais também. Alckmin não é uma figura muito afeita à comunicação nas novas mídias, vamos falar a verdade, né? Você não veio falar de um canal do Alckmin, de uma relação dele mais próxima com o eleitorado. Ele era um governador que mantinha-se no seu papel de governador e não tinha essa proximidade com o eleitorado nível Brasil. Ele era um cara de São Paulo. O Meirelles, que na minha opinião teve o melhor mote de campanha, né? Eu chamo Meirelles perfeito. Pois é, agora que passou o primeiro turno, eu posso fazer essa pergunta. Você chama o Meirelles, taxa o Meirelles ou você pede o Meirelles para te contratar na próxima eleição? O que você faz com o Meirelles? Eu acho que o Meirelles ele não vai ter próxima eleição, mas se ele me contratasse, a gente podia bater um papo sobre isso. Porque a questão do Meirelles, o mote é muito bom, mas o produto não é muito vendável nessa perspectiva política. Ele se vendeu muito como técnico. Enquanto técnico, esse cara é o meu melhor candidato a presidente do Banco Central. Mas para gerir um país complexo como o Brasil, e sejamos francos, né, o carisma do Meirelles é um bocado questionável. Então você tinha que ter feito um trabalho muito mais amplificado, de muito mais longo prazo, para transformar a figura Meirelles em alguém que, para além da parte técnica da economia, poderia também transitar por outros assuntos que são muito mais complexos do Brasil. Ô Marcos, você está falando então que a gente tende a pensar muito simplistamente de que o Bolsonaro chegou onde chegou e é por causa da internet, né? Por causa das redes sociais. Todo mundo, acho que é um discurso comum, você está desconstruindo um pouco isso. Eu acho que a gente podia passar um pouquinho para a eleição em Minas Gerais, aqui para governo, para a gente ver também essa questão das redes sociais, porque o Romeu Zema foi uma surpresa, né? Já para algumas pessoas aqui, ó. Romeu Zema, 43%, Antônio Anastasia, 29%. O que a gente pode dizer da eleição em Minas Gerais em relação às redes sociais? Então, são duas figuras que eu não tenho muito background sobre como transitaram. Eu sei que são figuras conhecidas em Minas Gerais. E aí, é muito importante a gente saber também avaliar cenário. Quanto menor o cenário, mais eu consigo utilizar outro ferramental de campanha que não necessariamente a mídia tradicional ou as redes sociais. Quanto maior o território que eu tenho que cobrir, mais eu sou dependente do ferramental que me coloque em contato com o meu eleitorado, sem que necessariamente eu tenha que estar lá. Eu vou utilizar a mídia tradicional e também as mídias digitais. O que é importante perceber nesse contexto é qual dos dois teve mais contato com a sua militância durante o entrepleito, qual dos dois conseguiu se aproveitar melhor do contexto que vivemos. Tem três coisas que baseiam uma vitória numa eleição. É o momento certo, o candidato certo e a campanha certa. O momento certo a gente não mexe. O candidato certo é aquele que se adequa ao momento. E a campanha é o que a gente pode fazer. E aí sim você pode dar um approach mais direcionado, um approach que seja mais fácil de tornar aquela figura palatável, interessante e apoiável dentro de um cenário de disputa. O Romeu Zema... o Zema teve 6 segundos na televisão e o Anastasia 4 minutos, se não me engano, 4 minutos e meio. Ele fez uso bastante de lives no Facebook, eram lives semanais, o Zema, que ele podia ter um contato mais direto com o eleitorado dele. Ele também percorreu Minas Gerais inteira. Ontem nós vimos nas redes sociais ele informando que foi a 200 municípios. Então ele teve um contato muito grande com a população também, apoiado sobretudo no antipetismo, o eleitor do Zema também foi, e na polarização, os eleitores que não querem nem o PSDB mais e nem o PT. Então ele conseguiu, apoiado também num capital social que ele construiu, do bom gestor, ele é um empresário de muito sucesso em Minas, então isso ajudou. No último debate, aliás, o único debate de TV que ele teve uma boa participação, segundo a equipe de campanha, e eles acreditam que parte desses votos tenham vindo daí. E também curiosamente, ele Bolsonaro exatamente, pega uma carona. No debate ele pegou uma carona e subiu
consideravelmente. Nós vimos ontem que no Google o interesse por ele já vinha crescendo. Não foi tão surpresa se a gente se baseia, né, no que os eleitores foram buscar no Google sobre ele. Antes da eleição? Antes da eleição, especialmente nos 2 dias antes da eleição. Houve um crescimento, um aumento do volume de buscas por Romeu Zema no Google absurdo. Ô, gente, e o WhatsApp, hein? Porque eu particularmente recebi de alguns grupos muitas informações sobre o Zema pelo WhatsApp. O WhatsApp aí, nesse caso, também pode ter ajudado? Completamente. O WhatsApp foi a principal ferramenta de comunicação dessa eleição, isso não há dúvida. Primeiro porque você atua dentro de grupos consolidados. Então você legitima aquela mensagem porque quem está ali faz parte de um grupo e tem um relacionamento com aquele grupo. Segundo, porque ele é praticamente, pelo menos pra gente, imonitorável. Você não consegue monitorar o que está passando em todos os grupos deixa ali. Rastro, né? É muito dinâmico, você tem a questão de poder disseminar rapidamente conteúdo, você linka ele com outras mídias também. Então a gente pode considerar, até pensando nesse levante conservador amplificado que a gente teve no Brasil, 2 atores que foram fundamentais, os evangélicos e o WhatsApp. E lembrando que o que acontece no WhatsApp não fica no WhatsApp. As pessoas vão ali para buscar as informações ou as desinformações e vão replicar isso no almoço da família, na igreja, no trabalho. Então a gente tem que ter muito cuidado ao tentar analisar as ferramentas em âmbitos isolados. É tudo dentro de um contexto e é tudo multiplataforma. Pois é, mas você acha que, por exemplo, candidatos usaram isso de forma estratégica ou foi uma coisa mais da militância e de uma coisa desorganizada e incontrolável? Deu certo, né, no final, para alguns. Eu penso que teve as duas coisas. A gente não pode desconsiderar o fator sorte. O cara realmente deu a sorte de comprarem a ideia dele, que na minha perspectiva é um pouco do que aconteceu com o Bolsonaro. Ele caiu no gosto popular, ou pelo menos dessa parcela que votou nele, e cooptaram a campanha para além dele. Vale lembrar que Bolsonaro ficou 20 dias afastado, quase toda a campanha afastado, e a militância organicamente trabalhou por ele. Há candidatos que usaram de muita estratégia, a gente tem hoje grandes especialistas em marketing digital que sabem operar as ferramentas, então conseguem colocar o assunto no momento certo, com o approach certo. E é importante percebermos também que a gente tem várias ferramentas. Agora, se o conteúdo não for bom, não funciona também. Mas faz parte da estratégia de campanha você estimular a militância a produzir, a gerar conteúdo e a divulgar em seu nome, certo? Então, aí a gente tem um problema, porque militância, ela não tem muito controle e muita perspicácia, às vezes, sobre o que vai reverberar. Sim. E há muitos casos da militância tentando ajudar a atrapalhar a campanha. Militante é o cara apaixonado, é o cara passional, e é o cara que às vezes gera uma celeuma para a campanha que é muito difícil você lidar com ela depois. Então, nas campanhas que eu faço, eu tenho muito cuidado em deixar livre. E a gente tem que dissociar também o que é militante e o que é simpatizante. Uhum. O militante é o cara que está engajado de alguma forma na minha campanha. O simpatizante é o cara que gosta, que me apoia, que pensa em votar em mim. Não é o cara que vai se dispor a produzir conteúdo. A produção tem que ser centralizada na campanha. Porque a qualidade é muito importante. Material de campanha, é o que eu falo para os meus assessorados. O santinho, o vídeo, o áudio, ele é o candidato onde o candidato não pode ir. Se ele for mal feito, ele vai representar que o candidato é o quê? É fraco. Pois é, mas o que é bem feito e mal feito? Às vezes a gente vê pelo Facebook, por alguma coisa, eu particularmente, um negócio lindo que eu falo, gente, é muito bem feito, mas que eventualmente foi de um candidato que... Por exemplo, o pronunciamento do Bolsonaro ontem, a imagem estava muito ruim, as TVs replicaram. Sim. Estava muito ruim de ver. Quem sabe de qualidade de TV vê que aquilo ali foi feito por um celular, talvez, não sei, uma câmera de menor qualidade. Essa questão é muito boa, porque é exatamente muito subjetivo. Tem a ver com o que o seu público entende enquanto bem feito ou mal feito. A live do Bolsonaro, na minha leitura, ela é estratégica. Porque ela caracteriza claramente uma campanha econômica, modesta, mantendo esse discurso de humildade. Claro que foi. E não só isso, a gente teve um grande ataque às mídias tradicionais também. É uma forma dele garantir que ele está passando a verdade, ele está falando direto com o público dele. Você tem sempre que ter o cuidado, quando você vai criar uma mensagem política, de entender quem é o seu target, quem é o seu público. O que esse público percebe enquanto valor na comunicação? É uma estética bonita? É um áudio limpo? E aí tem questões que são básicas para quem trabalha com comunicação. Se eu tenho um áudio com ruído, eu posso dificultar o entendimento da mensagem. Né? E como eu disse ontem na nossa live lá,
tem 3 fatores que eu tenho que pensar sempre. A mensagem cognitiva, afetiva e comportamental. As pessoas têm que entender. Então, a qualidade é, as pessoas entendem, elas compreendem o que eu quero passar por esse material, seja vídeo, seja estático, seja áudio. A pessoa, além de compreender, ela gosta, ela vai sentir afeição por aquilo. Ela vai perceber que, olha, tocou no coração e ela vai agir em prol. E o agir em prol é compartilhar de fato, ir para a rua comentar e principalmente votar. Não adianta ser lindo, como é a campanha do Meirelles, e não gerar voto na urna. Então, o processo comunicacional na política, ele é muito amplo, ele tem que ser muito mais holístico. Por isso eu sempre tenho cuidado de falar, olha, esse dado isoladamente pode significar isso, mas dentro do contexto tem outras variáveis que vão se somar a ele. E para analisar resultado de eleição, eu acredito sempre nesse pé atrás. Né? Opa, vamos com calma, a gente está no meio do fenômeno ainda, tem muita coisa que vai emergir disso, várias análises que vão ter que ser feitas com mais cuidado, porque de fato, e isso eu posso ser até um pouco taxativo, as eleições de 2018 mudaram os paradigmas da política brasileira e da comunicação política brasileira, isso eu não tenho dúvida. Pois é, falando nisso, aproveitando essa questão do conteúdo gerado pela militância, pelo simpatizante, vamos falar de uma polêmica que aconteceu em 2018, que foi a denúncia de que o PT estava contratando pessoas para dar opiniões sobre alguns entes partidários no Twitter. O PT precisava disso? Não é um partido que já tem uma militância que faz isso naturalmente, organicamente? Então, o PT ele perdeu muito espaço, né? O PT, até mesmo no espectro de esquerda, ele está perdendo a hegemonia já tem um tempo. E como a gente percebe que a dinâmica hoje da web ela é muito pautada em líderes de opinião, é muito importante você ter gente que tem muitos seguidores, que reverberam em certos grupos, comentando sobre você e, de preferência, falando bem a seu respeito. A gente pode perceber pelas eleições desse ano que vários youtubers ou vários jornalistas ou pessoas que sabem manusear as ferramentas da web conseguiram ser eleitas ou elegeram os seus apoiados. Nesse caso do PT, talvez a estratégia foi equivocada, mas a lógica, o racional do processo é muito válido. Agora, quanto mais orgânico for a minha militância, melhor. A gente considera no marketing político que eu tenho o meu exército, de fato, e o meu exército mercenário, que é que eu pago. O problema do exército mercenário é que ele está lá pela grana. Alguém paga mais, ele vai embora. E eu só construo o exército, de fato, no trabalho de longo prazo. A gente tem aí a fala do Bolsonaro e do Haddad para a gente repercutir, depois a gente volta a conversar. Primeiro é do Haddad, né, direção? Primeiro é a fala do Haddad, vamos ouvir. Então, por favor. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque, de forma incansável, justiça social. Além disso, nós colocamos a soberania nacional e a soberania popular acima de qualquer outro interesse. E vamos fazer um governo, se formos vitoriosos no segundo turno, e iniciaremos amanhã a campanha para sermos vitoriosos no segundo turno. Nós queremos unir o país em torno desse conceito. Vamos lá ver o que o Jair Bolsonaro disse ontem à noite, depois do resultado. Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso, temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Vamos unir o nosso povo. Unidos seremos sim uma grande nação. Ninguém tem o potencial que nós temos. Todos vocês que estiveram comigo nesse momento vão ter que continuar mobilizados até o dia 28 de outubro. Estou aqui porque acredito em vocês. E vocês estão aí porque acreditam no Brasil. A gente vê aí um pronunciamento de conciliação, né, de união já
Caiu aqui minha caneta, desculpem. De união, de conciliação por parte dos dois candidatos, né, o Priscila? Haddad se pautando pelo aspecto democrático e o Bolsonaro tentando convocar a militância. Agora, ele fala de um aspecto que pode ser difícil, que é a questão da união. Como que o Bolsonaro vai conseguir trabalhar esse aspecto em 28 dias? Não, e essa questão do extremo, da briga, do embate foi muito forte, principalmente nas redes sociais. Isso se acirra na internet, né, gente? Isso pois é. Se acirra demais. A questão da tela entre as pessoas dá uma energia, né, para o cidadão falar o que quer e tal, que é impressionante. Agora, a tendência é intensificação das polarizações, não há dúvida. Você vai ter dois grandes grupos unidos em prol do discurso que melhor convence cada um desses grupos. Mas é bom perceber que o fato de Bolsonaro não dar uma coletiva já é estratégico. Então, assim, uma coisa que a gente não pode negar em relação à campanha do Bolsonaro, ela é sempre muito coerente com aquilo que ele prega. Tanto que ele coloca Paulo Guedes do lado dele, avulso completamente. Sem falar nada. Sem falar nada. E depois de vários momentos na campanha onde ele teve que desautorizar Paulo Guedes, como teve que desautorizar também o general Mourão. Ou seja, ele dá sempre a impressão de que ele está no comando do processo. Para a militância, isso é maravilhoso. As pessoas aplaudem, as pessoas vibram com isso. E ele fala para a militância. Enquanto o Haddad traz um discurso de conciliação com os outros grupos políticos, percebendo que da fragilidade dele, que ele depende de uma amplificação, de uma capitalização maior do discurso, Bolsonaro centra-se no seu processo, que ele tem controlado durante todo o período, e fala para a sua militância. Tem pontos emblemáticos da fala do Bolsonaro. Ele diz em um momento que mais de 300 parlamentares estão nos apoiando, e muitos deles são honestos. O muitos deles é diferente de todos. Ou seja, ele está sempre com cuidado de usar frases de efeito que deem margem para depois ele conseguir repelir ou trazer para perto de si quem for interessante para o processo. Ele questionou a lisura do processo, né, gente? Sim. O resultado de toda eleição, a gente sabe, depende, lógico, do voto do eleitor, que é a regra básica e clara. Mas aqui no Brasil, para garantir que a escolha seja respeitada, as urnas eletrônicas passam por várias etapas de segurança. A gente mostrou ontem, durante o dia, todo esse processo que o TRE e o TSE fazem para garantir a lisura das eleições. O primeiro passo é gerar as mídias com as informações que vão ser descarregadas nas urnas eletrônicas. Nesta etapa, dados como o nome de candidatos e eleitores são gravados em dispositivos móveis e o eleitor pode acompanhar como isso acontece. Se você não souber como funciona, como que é todo o processo, como é que você vai cobrar? Nós temos que participar, né, para a gente ajudar o país a ser melhor. Agora é hora de carregar as urnas eletrônicas. Os cartões de memória transferem para elas todos os dados. Nomes dos eleitores, candidatos, sessões, fotos, partidos, coligações, dados biométricos e áudios para os eleitores com deficiência visual. Depois, cada equipamento é lacrado e auditado. Todo o processo conta com o apoio das polícias e de outras forças de segurança. Juízes eleitorais, fiscais de partidos e o Ministério Público também acompanham essa etapa. O Ministério Público está presente aqui nesse local, como está presente em todo o estado de Minas Gerais, exatamente para, junto à Justiça Eleitoral, conferir ainda mais credibilidade ao procedimento. O próximo passo é transportar as urnas lacradas para os quartéis da Polícia Militar, onde elas ficarão até a madrugada de domingo. O caminhão também é lacrado, o que garante que elas não sejam violadas até a abertura oficial no início da votação. Um dia antes das eleições, o TRE sorteou 15 urnas, 2 da capital e 13 do interior, para serem auditadas. O processo foi acompanhado por partidos e coligações, Ministério Público e eleitores. Os equipamentos sorteados são submetidos a uma votação paralela. Eu estudei ciência da computação, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o que está sendo feito, até eu fui para o TSE para visitar o desenvolvimento da máquina, para entender. E eu acredito, com a experiência que eu tenho, o que eu vi, que realmente é uma urna segura. Na madrugada, as urnas foram transportadas com a escolta da Polícia Militar até os locais de votação. Pela manhã, antes da abertura das sessões,
Todas emitiram a zerésima, relatório que comprova a inexistência de qualquer voto computado na urna eletrônica. Fiscais de partidos e mesários conferiram o processo. Esse boletim atesta que os 2.000 e mais de 2.200 candidatos a todos os postos, nenhum deles tem voto registrado na urna. E ao final da votação, às 17 horas, antes de lacrar a urna e encaminhar os dados para apuração, no próprio local de votação, o presidente da sessão emitirá o boletim de urna. Este, sim, conterá o resultado da votação naquela urna. E esse documento estará disponibilizado no próprio local de votação, né? Além de outras vias serem encaminhadas à Justiça Eleitoral. Então você viu que essa reportagem fez um apanhado aí de todos os procedimentos que o TRE faz e o TSE também para garantir a lisura das eleições. Mas ontem houve uma disputa. De um lado, boatos sobre fraude nas urnas. Do outro, a Justiça Eleitoral tentando desmentir as notícias. Eu queria passar a bola aqui para o Fernando, para a Priscila e para o Marcos sobre isso. O próprio Jair Bolsonaro disse que se não tivesse havido fraudes nas urnas, ele teria ganhado em primeiro turno. Isso é factível? O que vocês podem falar sobre isso? Eu tenho um receio tremendo quando esse tipo de discurso começa a ecoar. Porque quem solta discurso tentando deslegitimar o processo são governos autoritários. Isso aconteceu muito na Venezuela, para quem está nos assistindo. Você vai analisar as eleições lá, até o parlamento venezuelano, o Chávez soltava umas dessas, o Maduro soltava umas dessas, tentando deslegitimar o processo. Há todo um sistema para a realização de uma eleição. É um sistema que é checado, que é auditado, que durante todo o processo ele é acompanhado por várias instituições, por vários órgãos internacionais. Então, colocar em xeque o processo é tentar deslegitimar toda a democracia. E geralmente isso é feito por quem tem algum receio de não ter vitória. E isso vai descredibilizando uma categoria e um tema que já não é bem quisto pela população. Então você deslegitima o processo, você descredibiliza os atores sociais que estão ali envolvidos e você passa a colocar sempre no bastidor um discurso que a qualquer momento pode gerar uma virada de mesa. E viradas de mesa na história, em contextos políticos, sempre partem para a violência e para a agressão, para a questão de distúrbio civil. E isso é péssimo para um país que quer se manter democrático. Pois é, agora já entrando nessa seara, quer dizer, essa deslegitimação, essa desconfiança aconteceram muito com as chamadas fake news que foram, vamos dizer assim, presentes o tempo inteiro até no dia da eleição. É possível evitar isso para um segundo turno, daqui para frente? Será que vai se conseguir mecanismos de, como você está colocando, que a campanha vai se transformar, mas de se evitar isso? Fernando, duvido. Eu tenho muita clareza de que quem comprou esse discurso vai com ele até a tumba agora. O cara vai morrer não acreditando. Porque o grande motor da fake news é a crença. Você tem a pessoa que é desinformada, que recebe uma mensagem dessa e se preocupa em tentar conferir, né, em pesquisar se tem coerência, e você tem a pessoa que já tem a teoria da conspiração entranhada nela. E ela só quer que alguém levante a bola para ela falar assim, eu sabia, eu tinha certeza que isso não funcionava. Então é essa crença que coíbe qualquer processo de desconstrução ou de cerceamento da dinâmica das fake news. E as pessoas precisam daquilo para se manterem legitimadas dentro das suas bolinhas. Pois é, e já é possível perceber o estrago que isso faz? Olha, ontem mesmo a gente viu gente quebrando urna, a gente viu vários vídeos questionando. Durante a live do Bolsonaro tinha militante dele, apoiante dele, falando que ele tinha que se insurgir contra aquele resultado, que ele tinha sido roubado. Ou seja, nem quando o candidato do camarada está na frente, para ele tá bom. Por quê? Porque na crença dele, dentro da bolha dele, bom, eu moro na minha casa, tem 10 pessoas, todo mundo é Bolsonaro. Ué, Bolsonaro ganhou. Essa é a lógica, né? É um autocentrismo para julgar um processo tão macro que não tem qualquer racionalidade. Mas eleição não é racionalidade. Ainda sobre essa questão da fake news, a gente viu movimentos do jornalismo, né, do jornalismo tradicional, jornalismo dito oficial, tentando criar meios que as pessoas possam checar, né? Os próprios jornalistas, né, a Globo principalmente fez uma rede, né, com todas as suas emissoras e sites e jornais, tentando criar aí um jeito de diminuir a fake news ou pelo menos mostrar, ó, está acontecendo isso? Isso é verdade ou isso é mentira? Como é que você avalia isso? Isso tem algum resultado efetivo ou isso é muito pouco? Diante desse universo que é de pessoas compartilhando várias coisas no Brasil? Eu acho que isso é possível.
né? Mais que isso depende do indivíduo. Existe uma ferramenta já muito antiga chamada Google. Qualquer imagem que você receber, qualquer vídeo que você receber, você joga no Google, você confere aquilo. Ah, tem uma imagem que foi modificada por Photoshop. Você joga lá, você vai perceber que já existia a imagem. A pessoa apenas adaptou para esse momento. Um exemplo clássico, o movimento que teve agora, o Ele Não. Que as mulheres foram para as ruas e tá. Várias fake news circularam nos grupos de WhatsApp com imagens de outras mobilizações que não eram aquelas, com situações de pessoas de seio de fora, ou fazendo alguma prática condenável na perspectiva moralista, e que foi rotulada como sendo aquele movimento. Ou seja, se alguém achasse, não, peraí, será que isso é verdade? Vai no Google e confere. É só pegar a imagem, vai lá ter o Google Images, coloca lá e você vai perceber que já aconteceu. Mas isso vale, Marcos, para mim, para um jovem, para um idoso, uma pessoa de mais de 50 anos, é muito difícil também conseguir chegar nisso, né, Priscila? Até porque ele confia na pessoa que passou aquilo para ele, que é o WhatsApp. Como diria Aristóteles, quem legitima o discurso é o discursante. Então, se meu pai disse, se minha mãe disse, eu tenho uma certa admiração por eles, aquilo para mim é verdade. O que é um problema, porque quanto mais a gente se mantém na pauta conservadora de estruturação hierárquica e patriarcal, mais difícil é esse dissenso dentro dos grupos sociais. Então eu paro de questionar porque, se foi meu pastor que falou, é porque é verdade. Porque se foi meu professor que falou, é porque é verdade. E isso para mim é tão incoerente nesse mundo que a gente vive, né? Porque há uma dinâmica discursiva de doutrinação da esquerda nas universidades, que eu nunca vi, sou professor já há alguns anos, eu mal consigo fazer meus alunos lerem um texto, vou doutrinar quem? E ao mesmo tempo você percebe que não há um questionamento no WhatsApp. Ou seja, você questiona um processo educacional dentro de uma universidade, que já tem vários vieses críticos ali, e não contesta o que é falado num grupo de WhatsApp, às vezes por alguém que você conhece, mas muitas vezes por alguém que você não faz ideia quem seja, porque há grupos gigantescos que são criados com vários anônimos e que as pessoas circulam qualquer tipo de conteúdo afirmando que são o fulano de tal emissora, o beltrano de tal empresa. E ninguém vai checar engraçado aquilo. que sempre existe uma fonte, né? Sim, a fonte sim, é outra sim. fonte, mas infelizmente se a pessoa for checar, ela não consegue. Eu recebi um WhatsApp esses dias de uma pessoa, uma juíza, não sei quem, do Paraná, que tinha feito não sei o quê. Eu falei, peraí, deixa eu ver isso aqui. Fui pegar e joguei no Google. As fontes que me apareceram não tinha nenhum tipo de credibilidade ou histórico. Eu falei, cara, não dá dando para acreditar agora nem na checagem. Porque quando você percebe que é muito fácil hoje você manipular até a checagem, porque você pode construir dezenas de sites que vão legitimar aquilo e a pessoa não vai conferir se aquele site é verdadeiro, se aquele site tem um histórico, se aquele site tem mesmo a confiabilidade que você espera. Então, hoje em dia, você tem aí até o George Marques, do Intercept, que era do Intercept, fala isso, né? Você tem a Deep Fake News. Cada vez mais estão aprofundando a tecnologia para dificultar a desconstrução da fake news. Hoje em dia tem softwares que modulam a sua fala e criam um áudio seu dizendo coisas que você nunca pensou em dizer. Vai, como é que fala, confirmar que isso é mentira. Eu tenho só duas perguntas finais aqui para a gente encerrar essa participação, que é o seguinte, qual deve ser a estratégia dos candidatos de segundo turno nesse contexto todo que a gente discutiu aqui e trazendo um pouco, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, qual deve ser o posicionamento dos deputados que foram eleitos a partir da próxima legislatura na web, considerando que as pessoas agora começam a falar um pouco mais sobre o legislativo. A gente vê hoje no Twitter as pessoas discutindo o Senado, a bancada, a Câmara, quer dizer, as pessoas estão começando a prestar mais atenção no Isso é bastante positivo, assim, sim, né? Bastante sim. Considerando também o descrédito que o Legislativo tem, qual deve ser a postura desses novos deputados e as estratégias para o segundo turno para aqueles que ainda vão disputar? Então, quem vai disputar tem que intensificar o seu contato com a sua militância e tentar regimentar mais pessoas. Agora tem disputa cargos majoritários. E o cargo majoritário, em essência, ele demanda que o candidato esteja numa posição mais equidistante de vários segmentos. Porque não há nenhum segmento que é a maioria absoluta. E ele precisa agora de 50% mais um. Então, todo candidato, nesse momento, vai precisar flexibilizar um pouco do seu radicalismo para tentar absorver outros grupos sociais, porque senão ele não consegue a maioria. Agora, tem questões que são muito emblemáticas nesse pleito em nível presidencial, que é o antipetismo e que são temas que foram cooptados pela pauta do Bolsonaro que dificilmente o Haddad vai conseguir tirar, que é a questão da violência, da segurança, que tem que se pesar de fato o que isso vai ser de efetivo. Nos estados a mesma coisa.
quais são as pautas que estão movimentando o cenário, e aí a pessoa precisa ouvir o cenário. Há pesquisas para isso, tanto quantitativas quanto qualitativas, são as mais importantes para quem vai direcionar a comunicação da campanha. E para quem está de fora agora, vai ter que escolher um lado. Ou não. O problema do não escolher um lado é que aí vira o tal do isentão, que criou-se também esse fenômeno na internet. Que apanha dos dois. Pois, apanha de todo mundo. Mas os deputados que foram eleitos, que vão começar em 2019, vão ter que pesar. Opa, peraí. Vale a pena, nesse contexto possível, me aproximar de qual lado? Existem os ideológicos que vão defender as suas bandeiras, seja o que for, e existe o pessoal que vai ficar ali observando, né, até a reta final, quem tem mais potencial para abraçar. O que aconteceu muito agora com o Bolsonaro. Dória, né, que Dória é uma figura emblemática desse pleito, porque ele trai Alckmin 2 vezes. Primeiro ele tenta tirar a candidatura à presidência de Alckmin, depois, ao final, na reta final, ele declara apoio ao Bolsonaro. Então, assim, essas figuras que se apropriaram do fenômeno Bolsonaro para tentar um sprint final, vão continuar com certeza fazendo isso e vão tentar trazer mais ainda essa campanha para as suas regiões. Agora, os deputados, de fato, vão ter que ter sagacidade, porque às vezes o cara vai na empolgação, mas para o público dele, na próxima legislatura, vai ficar difícil ele mediar o interesse do público com o interesse que ele está apoiando agora. Deputados, chame o Marinho. Chama o Meirelles, não, chama o Marinho. Chama o Marinho. Não, chama o Marinho. Bom, eu queria agradecer muito ao Marcos Marinho pela presença, agradecer também a Priscila, nossa especialista nas redes sociais, a Andréa Zaguri vai ficar aqui comigo, porque daqui a pouco a gente vai continuar conversando sobre eleições, uma série de informações aqui a gente ainda vai dar para você, com o cientista político Paulo Diniz. É um minutinho só, não saia daí.